Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou estar apresentando para vocês um modelo operacional que eu considero ser um modelo operacional mais simples e eficiente, seguidor de tendência que eu já vi por aí, tá certo? Para intraday, ok? Porque o que acontece, né? Eu coloquei aqui, eu chamei esse modelo, o Trade System, ele é baseado em fractal, né? Então eu chamo ele de fractal. Tá certo? É um modelo que eu chamo de fractal. E por que ele funciona? Ele funciona porque ele mede a tendência dos time frames maiores. O que acontece, né? Time frames menores, que 60 minutos, 120, 240, time frames menores que 60 minutos, eles não são confiáveis, eles não têm nenhum poder preditivo, com base nos estudos que eu já fiz, tá? Então, uma maneira de melhorar bastante os resultados intraday é utilizar tendências dos time frames maiores como filtro, porque é aquilo, time frames maiores funcionam. Uma média móvel de 8 num 2 minutos não funciona. Só que uma média móvel de 8 num gráfico de 60, de 120 funciona, tá certo? Então, com essa ideia de fazer a transposição das médias móveis mais longas para o time frame menor, é que acaba se desenvolvendo modelos operacionais que levam em consideração como é que está a média móvel, como é que está a tendência dos time frames maiores. E aí você tem os fractais, né? Esse aqui é um modelo que eu fiz uma mescla. Eu utilizei os números do Bo Williams, que é em φ ao cubo, tá certo? São bastante eficientes, principalmente em dólar. E aí, o que eu coloquei? Eu coloquei juntamente o Didi Index, que é um indicador super interessante, que utiliza a média móvel, super simples, super visual, tá certo? E eu vou estar apresentando para vocês como é que a gente opera esse modelo que é eficiente. Por quê? Porque utiliza-se de dados dos time frames maiores, que são time frames mais confiáveis, tá certo? Então, por exemplo, aqui o que acontece? Quais são as condições? É um modelo objetivo, tá certo? Vou colocar aqui para vocês. Se houver um leque, né? Se a são todas médias móveis exponenciais, tá? Se a média móvel exponencial de 34 for maior que 72, for maior que 144, 305, 610, temos uma tendência de alta. Contrário para tendência de baixa. Então, esse aqui é o nosso critério de filtro, tá certo? Esse aqui é o nosso filtro. Então, para nós, o que é uma tendência de alta ou de baixa? Por exemplo, vou pegar essa condição técnica aqui. Uma tendência de baixa para nós é quando a média móvel de 34 está abaixo da média móvel de 72, que está abaixo da média móvel de 144, que está abaixo da média móvel de 305, que está abaixo da média móvel de 610. Quando nós temos esta condição técnica, com as médias móveis, não estou falando de preço, estou falando de média móvel. Porque segundo a escola do Bo, uma média móvel é mais importante do que o preço, do que um candle, né? Um único preço. Porque ela tem mais dado do que um candle isolado, né? Claro, essa daqui ela tem um dado de 34 candles. Um dado de 34 candles tem muito mais poder preditivo do que o dado de um único candle, né?
O Boole simplificou muito a questão de utilizar fractal e seguir tendência. Impressionante, meus parabéns para ele. Então essa aqui é a nossa condição técnica de baixa. Tá? Quando nós temos esta condição técnica, o que a gente faz? O primeiro critério está aceito. Ok, temos uma tendência de baixa. E qual é o segundo critério? É só operar. Aí, quais são os pontos de entrada, né? Então, os pontos de entrada. O ponto de entrada, esse é o filtro, né? Apresentei para vocês o filtro. Agora, o ponto de entrada é na agulhada. Pronto. A favor da tendência. Simples assim. Tá certo? Então, nessa condição técnica, a gente só vai operar, no caso aqui, ó, daqui até para cá. Nesta condição técnica aqui, nós só vamos operar, por exemplo, aqui já cruzou, né? Então já não vale mais. Até aqui ainda é válido. Tudo bem. Nesta condição técnica, a gente só vai operar a agulhada de venda, tá certo? Então nós temos uma agulhada que iniciou aqui. Temos uma que vai contra a tendência e essa aqui a favor da tendência. Temos outro ponto aqui. Essa está contra a tendência. Esta está a favor da tendência. Tá certo? Essa contra. Essa a favor. Mas aqui já não está mais cruzando. Tá certo? Aqui a 34 já está indo para cima da 72. Então, basicamente, a gente teve um candle. Aqui a gente teve uma agulhada. Tivemos duas agulhadas. 3 agulhadas nesta condição técnica. Sendo que uma deu gain. Uma deu gain. A outra, que foi aqui, foi para o alvo. E essa aqui, eventualmente, deu um stop. Tá certo? Só que observem, esse modelo não vale a pena ser utilizado com um risco-retorno de 2 para 1. Quando existe essa condição técnica, o preço anda muito mais do que 2 para 1, mas muito mais mesmo, tá certo? Principalmente se você pegou no início da tendência. Então, o que eu recomendaria? De no mínimo, tá certo? Você ter uma relação de 2 para 1, claro, sempre com stop técnico. Mas no caso, utilizar relações maiores, 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1, tá? 400, 500. Olha, foi até em 500 cravado. Tá certo? Essa primeira agulhada aqui. Porque, afinal, não vai ser todo dia que haverá essa condição técnica. E quando houver, a gente tem que surfar o movimento o mais tempo possível, né? Dentro da tendência. Então é isso, pessoal. É um modelo simples, tá certo? Isso aqui é condição técnica de venda. Vamos ver condição técnica de compra. Cadê? Deixa eu ver. Vai ser difícil achar que o índice só cai, né? Deixa eu ver o dólar. Tá aqui, ó. Então, nós temos aqui uma condição técnica de alta. Vocês concordam comigo? Aqui não cruzou. Elas precisam estar alinhadas, tá bom? Aqui elas não estão alinhadas. Aqui elas começaram a estar alinhadas. Então, durante todo esse pregão, quase, até aqui, durante todo esse pregão, elas estavam alinhadas, tá certo? Então, nessa condição técnica, nós temos aqui, observe que aqui ela foi para baixo. Então, aqui é uma exceção, tá? Aqui ela não está na condição técnica ideal. 34 foi para baixo da 72, não pode. Aqui, vou pegar esse range aqui. Então, nesse período aqui,
A gente só vai operar agulhadas a favor da tendência. Então, a gente entrou aqui e se não fez parcial, pegou stop. Foi para baixo. Foi para cima de novo. Aqui não ativou, foi para baixo. Foi para cima de novo, ativou. Entrou aqui, stop técnico. Se tivesse colocado o stop aqui, teria sido stopado. Se tivesse colocado esse stop maior aqui, não teria stopado, estaria no trade até agora. O que acontece? Isso aqui é um gráfico de 2 minutos, tá certo? Isso funciona para gráfico de 2 minutos? Funciona, só que com maior for o teu time frame, mais eficiente será, tá certo? No caso, por exemplo, aqui no 4 minutos. E aí, para ficar bonitinho, né, a gente utiliza os números de Fibo nos time frames. Então, 2, 4, 8, 17, 34, 72, 144, aquelas coisas todas. Então, você teria dado uma entrada aqui, ó, nessa agulhada aqui. Aqui, que ativou. O mercado teria ido e depois teria voltado. E acontece, tá certo? Naquela condição técnica. Agulhadas sempre a favor da tendência. Stop técnico, alvo. Eu recomendo aqui utilizar no mínimo 3 para 1, tá certo? Porque o mercado vai. Aqui não foi, aqui foi para 2 para 1. Enfim, acontece, gente. É isso aqui é um modelinho super simples. Aqui, ó, houveram diversas entradas, aqui é tudo tendência de alta aqui. Então houve uma entrada. E nos gaps, eu desconsidero o gap, tá bom? O gap ele distorce a validade das médias móveis. Foi para baixo, foi para cima. Pronto. Entrada, stop, alvo. Então demora um pouco. Então se você quer ser bem protetivo, você entra aqui, stop aqui, alvo em 2. Tá certo? Só que aquilo, com maior time frame, mais difícil será você buscar alvos maiores, né? Então eu recomendo 2 minutos, por incrível que pareça. Já testei isso aqui, funciona no 2 minutos, Helder, objetivamente falando? É aí que tá, não funciona. Então por que tá me passando isso? Porque o que acontece? A entrada funciona. A entrada é eficiente. O problema, para deixar esse modelo objetivo, é a saída. Então vocês saibam que uma entrada dessa ela é muito eficiente, tá certo? O problema é a saída. Quando tu estiver dentro do trade, dentro dessa condição técnica, tu tem que retirar o máximo de dinheiro possível. E aí sim será lucrativo. Eu testei alguns indicadores e de tudo que eu já observei, a melhor saída que esse modelo pode proporcionar para o trader que está utilizando é quando ele utiliza de subjetividade, por incrível que pareça. Na saída, não na entrada. A entrada é objetiva. Os critérios são objetivos. O stop é técnico. Agora, a saída para que esse modelo operacional se torne eficiente a longo prazo, ela precisa ser subjetiva. Tá certo? Então, é isso. Qualquer dúvida aí, deixem nos comentários, deem like e até a próxima, tá bom?